Noite, vamos lá, vamos começar a live de hoje. Hoje, falando sobre o tema Fiéis a toda prova, parte 2. Essa série é uma série que vai ter aí muitos capítulos, né? São 4 capítulos, na verdade, né? E aí, nós vamos estar ouvindo mais da Palavra de Deus hoje com o pastor Gilson Brito e o Quarteto Arautos. Eu falei 4, mas na verdade vão ser 5. Vamos lá. É sempre assim. Diz a palavra, diz Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Servos de Deus, a trombeta tocar, breve Jesus Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. O Quarteto Arautos do Rei e eu abraçamos você e glorificamos a Deus por nos permitir comunicar o Santo Evangelho, as boas novas de salvação. A minha Bíblia está aberta na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, e eu quero ressaltar apenas uma frase do verso 34. Está escrito: extinguiram a violência do fogo. Esta frase faz referência a homens e mulheres de Deus que viveram nos tempos do Antigo Testamento e foram fiéis ao Senhor, mesmo diante de duras provas. E eu quero destacar hoje os 3 jovens hebreus diante do rei Nabucodonosor. Talvez você conheça essa história, está registrada no livro de Daniel capítulo 3. 3 jovens que foram levados de Jerusalém para Babilônia e ali, estando no meio do paganismo, foram desafiados a se curvarem, a se ajoelharem e adorarem uma grande imagem feita de ouro pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Mas esses jovens não se curvaram, porque eles eram fiéis aos mandamentos de Deus e não adoravam outro Deus a não ser o Deus Criador, o Deus único. E a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor chamou esses jovens que não se ajoelharam e disse-lhes: olha, eu vou lhes dar uma segunda chance para que vocês agora se prostrem e adorem a imagem que eu construí. E se vocês não fizerem isso, vocês serão lançados numa fornalha ardente. Vocês serão queimados vivos. E você quer ouvir a resposta desses jovens ao rei Nabucodonosor? Daniel capítulo 3, versos 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Tremendo, hein? Quanta confiança em Deus. Esses moços, por conta dessa decisão, foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas a história é linda e conhecida. O Senhor Jesus esteve no meio deles, dentro da fornalha, e evidentemente que eles foram livrados do fogo.
E essa experiência deles serviu como um grandioso e lindo testemunho Amém. em toda a Babilônia. Por falar em pessoas ameaçadas com fogo, eu não sei se você conhece as histórias de João Hus e Jerônimo de Praga, precursores da Reforma Protestante. João Hus foi um pensador e reformador religioso, nascido na República Tcheca e queimado vivo aos 46 anos de idade, no dia 6 de julho de 1415. Depois de ter sido humilhado em um concílio no qual exaltou Cristo como seu supremo juiz, João Hus recebeu daqueles que o condenaram uma mitra de papel, ilustrada com caricaturas de demônios e a inscrição Coroa de Hereges. Hus afirmou: "O meu Senhor Jesus Cristo, por minha causa, levou uma coroa de espinhos. Por que não deveria eu, então, carregar esta leve coroa, por mais ignominiosa que seja? A verdade é que a levarei de bom grado." Quando acenderam a fogueira, Hus começou a cantar com voz tão forte que se confundia com o estalar da lenha e o barulho da multidão. Tendo trilhado o mesmo caminho e recebido a mesma sentença, Jerônimo de Praga, teólogo e filósofo, foi o principal discípulo de Hus e seu mais leal amigo. Morreu aos 36 anos de idade, ainda jovem, no dia 30 de maio de 1416, menos de um ano após a morte de Hus. Ele foi cantando para o local da sua execução. Ali seus inimigos tentaram acender fogo por trás dele, mas Jerônimo desafiou: "Venham e acendam o fogo diante de meu rosto. Se houvesse temido as chamas, eu não teria vindo a este lugar." Enquanto as chamas crepitavam, ele novamente cantava e orou: "A ti, ó Cristo, entrego a minha vida em chamas." Tremendo, hein? Quer mais exemplos? Martinho Lutero. Um século após a morte de Jerônimo de Praga, a reforma protestante atingiu seu clímax com o alemão Martinho Lutero. Quando perseguido e ameaçado, disseram assim: "O Senhor conhece o caminho pelo qual está se propondo a andar." Lutero respondeu: "Eu não conheço o caminho, mas conheço o meu guia." Em tom de ameaça, você compreendeu, não é? Perguntaram assim a Lutero: "Você compreende, você conhece o caminho pelo qual está se dispondo a andar?" Como que dizendo assim: "Ei, seus dias serão muito difíceis por conta da sua decisão de rejeitar a orientação da igreja e ficar unicamente com o ensino bíblico. Você conhece o caminho por onde está decidindo andar?" Lutero disse: "Eu não conheço o caminho, mas conheço o meu guia." Gosto também de John Wesley, pregador inglês do século XVIII e precursor do movimento metodista. Pai da igreja Certa vez ele metodista. disse: "Dá-me uma centena de homens que não temam nada a não ser o pecado e não desejem nada além de Deus, e eu sacudirei o mundo. Não me importo se forem clérigos ou leigos. Homens assim destruirão o reino de Satanás e edificarão o reino de Deus na terra." Tremendos exemplos. E Deus te abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre você e sobre a sua casa, para que você e eu, nós todos, sejamos também fiéis e leais ao Senhor. Interessante que todos esses reformadores, eles exerceram o seu papel para que isso aqui, estivesse em nossas mãos. Lutero, John Hus, John Wesley, todos eles construíram, na verdade, um caminho para que a Bíblia chegasse até nós. Só que hoje, sabe o que está acontecendo? Os próprios cristãos estão destruindo, ou seja, fechando esse caminho que foi aberto lá atrás. Hoje
a palavra não tem sido mais valorizada como deveria. Mas, deixa eu lhe dizer uma coisa. Assim como Daniel e seus amigos estavam dispostos a dar a vida por Deus, devemos ser, eu e você, a mesma coisa. Que nós passemos pelo fogo, diante da morte, mas que não renunciemos ao Senhor. Essa é a grande questão. Nos tempos do fim haverão decretos que obrigarão o povo de Deus a renunciar à fé. Mas nós temos que nos decidir ao lado de Jesus. Amém. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso. A gente tem que se apegar muito a Jesus para fortalecer a nossa fé, a nossa vida. E nós, assim, estarmos mais perto de Jesus. Vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Amém. Que eu e você possamos ser mais que vencedores em Cristo. Que a gente se agarre a Jesus nos momentos difíceis e não saia da sua presença. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Oh, glória a Deus. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé, um poder assim. Então, devemos nos apegar a Cristo para sermos mais que vencedores. Boa noite. Pode ser seu. Ele vai fazer de mim. Boa noite, irmã. Suzy Dutra. Jeane também tá aí, né? Jeane, boa noite a você. E assim aos demais amigos também. A gente só tem que estar buscando a graça de Deus na nossa vida. Ele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar. Se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na Pela graça você vai vencer. Em nome de Jesus. Declare hoje a vitória. Fique firme nas promessas do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Louvamos-te, Senhor, por tua palavra. Amém. Pelos exemplos extraídos da tua palavra e também, Senhor, por conhecermos a história e sabermos
que tantos homens e mulheres ao longo dos séculos têm sido fiéis a Ti mesmo diante da própria morte. Queremos viver assim também, Senhor. E se preciso for, morreremos por Ti, mas não Te deixaremos, não Te negaremos. Ó Deus, confirma o desejo do nosso coração, Senhor, e capacita-nos com Teu Espírito, Amém. Para que em toda e qualquer circunstância, nas horas fáceis ou difíceis, que nós permaneçamos ao Teu lado. Oramos em Jesus. Amém. Agora vamos fazer uma oração e conversar. Na verdade, nós vamos conversar com o público de casa agora. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém. Amanhã vai ter... Amanhã eu vou colocar a parte 3 da Voz da Profecia. Esse tema é um vai ser programa muito da bom. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos agora voltar para o ar de novo. Hoje está com muito eco aqui dentro desse estúdio. Aí, ó. Eu acho que eu vou reduzir aqui o volume. A mesa está com muito eco, infelizmente. Você ouviu aí a Voz da Profecia com o pastor Gilson Brito e o Quarteto Arautos do Rei. Veja, no livro de Daniel, no capítulo 3, nós encontramos um exemplo de pessoas que estavam em face da morte. Na Bíblia sempre você vai encontrar exemplos de pessoas que tiveram diante da morte e ainda assim não renunciaram à sua fé. Daniel, capítulo 3, conta a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele foi um grande monarca do tempo antigo e do mundo antigo. Ele foi um dos monarcas até hoje mais citados, né, na história, porque ele construiu uma das 7 maravilhas do mundo, que era a cidade de Babilônia. Aí aqui, no capítulo 2, conta a respeito de um sonho que Nabucodonosor teve. Nabucodonosor se esqueceu daquele sonho, e aí Daniel, ele recebeu a revelação de Deus a respeito daquele sonho, e ele falou ao rei qual era o sonho e ainda interpretou o sonho do rei. Porém, aqui diz o texto que o sonho de Nabucodonosor falava de uma estátua de metais, que eram de metais diferentes: a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, os ventres e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Daniel, ao interpretar o sonho do rei, disse assim: olha, rei, o teu reino vai passar, você é a cabeça, e a cabeça de ouro representa tu, Babilônia. E aí depois os peitos e os braços de prata representam um outro reino que será inferior ao teu. Aí Nabucodonosor, ele foi ouvindo a interpretação de Daniel, né, a respeito do sonho, mas assim, para ele, o seu reino não passaria. Aí então o que acontece? No capítulo 3, ele faz o seguinte, presta atenção no que está escrito no capítulo 3, no versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Observe bem esse detalhe, um rei faz uma imagem e ela tem 60 côvados aqui diz 60 côvados de altura e 6 de largura.
Um côvado cerca ali de 50 centímetros, ali, né? Meio na verdade é 50 centímetros, na verdade. E aí, então, o que acontece? Nabucodonosor, ele faz ali, então, uma estátua que tinha ali uns 3 metros de largura, né? Assim, de largura e 30 metros de altura. Porque, lembre-se, um côvado equivale aí a cerca de 50 centímetros. Ela tinha mais ou menos esse tamanho. Agora, ó, veja, um rei faz uma imagem, aqui dá a numeração do seu, do, do tamanho da estátua, e mais, ele dá uma ordem. Aqui, ó, o verso 2 diz assim: o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ele chama todos os povos da terra para adorar aquela imagem. Então, vai guardando o que as informações que eu estou te passando, porque daqui a pouco nós vamos fazer uma comparação. A Bíblia diz que então se ajuntou todos os povos e governantes daquele tempo, né? E para a consagração da imagem. No verso 4 diz assim: Nisto o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, da gaita de foles, de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Ó, é para adorar quando tocar música, vai tocar música, e agora quando tocar a música, o segredo que vocês, o que vocês na verdade devem fazer é se prostrar, é adorar. Agora, ó, olha só o que diz no verso 6: qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Aí, meu amigo, diz o verso 7 que quando começou a tocar a música, o que aconteceu? Tocou-se as músicas, como o texto fala, né? E todos começaram a adorar a imagem, todos com exceção de alguns jovens. Vamos ver aqui, ó, verso 8. Ora, no mesmo instante se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, dizendo... disseram a Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de músicas se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse a imagem, seria no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fazem caso de ti. Aos teus deuses não servem e nem adoram a imagem de ouro que tu levantastes. Quer dizer, esses jovens aqui não se prostraram. Todas as pessoas que ali estavam, tanto os judeus como os babilônios e povos de outras nações, se prostraram, mas apenas 3 jovens se recusaram a adorar aquela imagem. Quando isso acontece, nos faz lembrar um texto que está escrito em Mateus capítulo 4. Em Mateus capítulo 4, quando Satanás ele propôs a Jesus a tentação de adorar a ele, e ele lhe daria o reino dos reinos do mundo e a glória deles. Aí então Jesus ele rebate essa tentação dizendo assim, ó: retira-te, Satanás. Estou lendo Mateus capítulo 4, verso 10. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto.
É isso que os jovens hebreus estão fazendo aqui no livro de Daniel, adorando somente a Deus. Lá em Apocalipse capítulo 19, verso 10, quando o anjo ele recebe a adoração, o apóstolo João se curva para adorar o anjo, o anjo não recebe a adoração de João, ele fala assim, ó, não faça isso, adore somente a Deus. O princípio bíblico é de que só Deus deve ser adorado. Então esses jovens eles estavam seguindo a palavra, conforme está escrita. Mas diz o verso 13 que então Nabucodonosor, irado, estou lendo Daniel 3, verso 13, e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. E então o rei falou, é verdade ao Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cita, da gaita da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar-vos das minhas mãos? Olha que isso aqui é um desafio. Lembra do que eu falei aqui ontem, de Senaqueribe com o seu exército, quando afrontou Ezequias, ele perguntou, por que você confia no seu Deus? Os deuses de outras nações não puderam livrar os seus povos das minhas mãos, e quem é o Deus quem é o seu Deus que poderá livrar você das minhas mãos? E aqui a mesma questão está sendo lançada por Nabucodonosor aqui. E aí, olha só o que diz os jovens, no verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantastes. Aqui os jovens eles estão dizendo assim, ó, o Deus a quem nós servimos, a quem nós confiamos, se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Porém, fica sabendo que se ele não nos livrar, também não adoraremos a imagem que tu construiu. Quer dizer, os jovens estavam dizendo, em outras palavras, nós estamos dispostos a dar a nossa vida por Deus. E aí eu pergunto para você nesse momento que está me ouvindo, você que diz assim, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, eu amo meu Deus, você estaria disposto a dar a sua vida por Deus como esses jovens aqui? Eles estavam a eles estava sendo proposto o seguinte, ó, se vocês adorarem, vocês ficarão livres da fornalha. Mas, porém, se não adorarem, serão lançados dentro do fogo. E eles disseram, olha, nós vamos para o fogo, porque se o nosso Deus quiser livrar, ele vai livrar a gente da morte. Que confiança, hein? E Nabucodonosor, ele se sentiu desafiado. E a Bíblia diz aqui, né, que Nabucodonosor ele ficou transtornado, irado, e ele ficou revoltado com Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava acender. 7 vezes mais é para queimar mesmo. Mas a Bíblia diz aqui que ele ordenou que os seus soldados mais fortes atassem os 3 jovens hebreus e os lançassem dentro da fornalha. E a Bíblia diz que o fogo era tão grande, assim, a fornalha estava tão quente que os soldados que lançaram os 3 jovens lá dentro morreram. E a Bíblia diz então que algo aconteceu. Eles caíram dentro do fogo. Caíram lá dentro do fogo. Mas então o rei Nabucodonosor, ele se levanta depressa e ele olha. E ele fala assim, no verso 24. Nós não lançamos 3 jovens dentro da fornalha?
E aí o pessoal responde, sim, é verdade, ó rei. Aí no verso 25 ele fala, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando pelo fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Olha que coisa, que testemunho incrível. Então se achegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E então saíram Sadraque, Mesaque e Abednego do meio do fogo. E a Bíblia diz que eles saíram vivos dali. Você vê que o testemunho poderoso esses jovens deram, eles estavam em face da morte, estavam perto de morrer ali, mas eles escolheram dar a vida por Deus. E a Bíblia diz aqui que eles foram livres. Por quê? Porque o Deus do céu e da terra, o Deus a quem eles acreditavam, a quem eles serviam, desceu do seu trono para livrá-los. E a Bíblia diz aqui que na Babilônia foi dado um bom testemunho a respeito desses jovens, porque Nabucodonosor ele agora faz um decreto dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem ao seu Deus, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar outro Deus, senão o seu próprio Deus. Portanto, eu faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há um Deus que possa livrar como este. Olha o rei da Babilônia falando, o maior monarca do mundo naquele tempo, ele dizendo, não há um Deus que possa livrar como este. Que Deus maravilhoso, porque ele honrou aqueles que o honraram. E agora eu gostaria de falar para você o seguinte, o circo está fechando, tá? O caminho está cada vez mais estreito agora. Nós estamos vivendo uma falsa liberdade de expressão, uma falsa liberdade, assim, um falso período de liberdade religiosa também, onde as pessoas elas podem ter a Bíblia na mão e falar de Jesus assim, como eu estou falando para você, mas vai chegar um tempo que isso vai ser proibido. Porque como aqui no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, foi levantado um decreto para que não adorassem nenhum outro Deus senão o próprio rei, senão a imagem do próprio rei. Então a Bíblia diz o seguinte, que no final dos tempos vai acontecer o seguinte, lembra que eu falei para você guardar, algumas informações de Daniel capítulo 3? Porque agora nós vamos ligar com outro texto da Bíblia. Lá em Daniel 3 você tem um rei soberano que faz uma imagem de ouro e ele convoca todos os povos da terra para adorar esta imagem. E a imagem ela tem 60 côvados de altura por mais 6 de largura. Guarda isso daí. Agora, olha só o que acontece no capítulo 13 do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 13, no versículo 1, fala assim, vi emergir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Estou lendo aqui só para introduzir. Aqui fala que o dragão deu-lhe o poder a essa besta, o seu trono e grande autoridade. E aí quando você vai lendo o capítulo 13 de Apocalipse, você descobre também que aparece uma outra besta que sobe da terra. E isso está no verso 11. E aí então, olha só o que acontece. A Bíblia diz que acontece o seguinte,
que a segunda besta que sobe da terra, ela faz uma imagem à primeira besta. Está escrito assim, ó, Apocalipse 13, verso 11. Vi a outra besta emergir da terra, possuía esta 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta, aquela cuja a ferida mortal fora curada. E aí então ele diz assim no verso 14: seduz os que habitam na terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela cuja a ferida mortal foi curada. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também fizesse morrer todos aqueles que não adorassem a imagem da besta. E aí ele fala assim, ó, a todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Eu vou resumir o que eu quero dizer para você aqui, o que o Apocalipse está falando. Assim, ó. Assim como lá em Daniel, tinha um soberano que ele governava os povos da terra, e ele fez uma imagem que ele convocou todos os povos para adorarem esta imagem. A Bíblia diz que no final dos tempos haverá um movimento que será uma contrafação do engano, ou seja, líderes religiosos de várias religiões estarão se unindo para formar este poder aqui que nós podemos destacar aqui no capítulo 13, a segunda besta de Apocalipse. E elas farão uma imagem à primeira besta. Aí aqui fala de uma imagem. Uma imagem é um reflexo, né? Ou seja, é um reflexo de algo. Assim como lá no passado Nabucodonosor fez uma imagem, aqui não está falando de fazer uma imagem literal, mas fazer algo que a primeira besta havia feito no passado. E é exatamente o que diz o texto aqui quando fala que a todos, os grandes e os pequenos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão ou sobre a fronte, para que só quem possa comprar ou vender sejam esses que têm a marca da besta. É claro que tudo isso que eu estou falando aqui para você é simbólico. O Apocalipse não é literal como a história de Daniel. Mas a história de Daniel está dizendo algo sobre o que o Apocalipse está falando. Ou seja, o Apocalipse está dizendo aqui no capítulo 13 que a história vai se repetir. Em outras palavras, assim como lá no passado houve uma adoração forçada, onde um rei assinou um decreto para que as pessoas adorassem apenas a imagem com que ele havia construído. No final dos tempos, os movimentos religiosos, boa parte assim das religiões se unirão para se opor ao povo de Deus e assinarem decretos que vão contra a palavra de Deus, forçando as pessoas a desobedecerem a própria Bíblia. Você está entendendo? Aí você pode perguntar assim, mas e o número da besta? O número da besta é um assunto que a gente pode falar um outro dia. Eu estou apenas só fazendo uma ligação, certo? Para você entender. E no final dos tempos, em nossos dias, a história de Daniel, capítulo 3, vai acontecer novamente. Aí eu pergunto para você, você está preparado para viver esse momento? Você está brincando de ser cristão? Se você quiser estudar a Bíblia, eu tenho falado todas as noites aqui, vamos estudar a Bíblia, vamos conhecer a palavra, vamos estar mais perto de Deus, mais perto de Jesus.
E assim devemos fazer. Aí você quer entender melhor esse assunto? Entre em contato comigo pelo WhatsApp, o 7592598793. Faça contato comigo, vamos estudar esse assunto. Esse assunto é um assunto muito importante. E assim, eu quero encerrar com as palavras de Nabucodonosor, quando diz assim que não há Deus tão poderoso que possa livrar como esse. Quando as nações de todo mundo forem assim influenciadas pelo poder que representa a segunda besta do Apocalipse, a estar fazendo uma imagem da primeira besta, e aí o povo de Deus será perseguido pelas montanhas, pelos lugares no mundo afora, mas muitos do povo de Deus, naquele momento, quando estiverem para marcar o dia e a hora da morte dos filhos de Deus, aí não vai acontecer. Ou seja, isso não vai acontecer porque de fato virá o libertador. Assim como lá em Daniel, o próprio Cristo desceu do seu trono para livrar os seus filhos da fornalha de fogo ardente. No final dos tempos, quando chegar o momento, o ápice da perseguição final, a Bíblia diz que Cristo, ele aparecerá para resgatar o seu povo. E aí sim haverá a volta de Jesus, como é descrito no próprio livro do Apocalipse e em outras passagens da Bíblia. Mas eu quero dizer para você o seguinte: não há Deus que possa livrar como esse. Se for para você passar pelo fogo, que você passe, mas que você seja fiel até o fim. Aqui no Apocalipse tem um versículo que é muito interessante. Eu gostaria de terminar com esse verso. E diz assim, ó, Apocalipse capítulo 2, é uma profecia a respeito da igreja de Esmirna. E aqui diz assim, ó, Apocalipse 2, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serem postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa de Deus para você. Não tenha medo. Lá em Isaías fala assim, não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Aqui Deus está dizendo assim, ó, vão ter algumas pessoas que vão passar pela morte, mas essas pessoas elas estão seladas para a vida eterna. Mas mesmo que você passe pela morte, não tenha medo, porque se você for fiel até o fim, você receberá a coroa da vida. Amém? Quero fazer uma oração por você, para que você possa receber a vida eterna em Cristo Jesus, para que você possa ser fiel até o fim, custe o que custar. Assim como Daniel e seus amigos foram fiéis a Deus, que você também seja fiel, porque Deus vai vir na pessoa do seu Filho Jesus para buscar os seus filhos, os fiéis da terra. Ore comigo. Ó Deus amado e todo-poderoso, muito obrigado porque hoje aprendemos na sua palavra que ser fiel é o que nós precisamos fazer diante das circunstâncias difíceis. Como lá no passado, Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis a Ti diante de um tempo de prova, que hoje eu aqui, Senhor, e também esse querido amigo ouvinte que me ouve, está agora entregando a vida ao Senhor, possamos tomar a decisão de ser fiéis a Ti, custe o que custar. Que essa palavra, Senhor, de que não temas, porque estou contigo, e que o Senhor diz assim, seja fiel até a morte, porque dar-te-ei a coroa da vida, se cumpra hoje na nossa vida, se cumpra hoje na vida dessa pessoa, no seu lar, na sua casa, e assim o Espírito Santo faça uma obra e ajude esta pessoa a permanecer firme até o fim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família.
Eu agradeço a você pela audiência, você que está me ouvindo pelo rádio em casa, vai ficar conectado aí com os programas da Rádio Novo Tempo que vão entrar no bloco das 10 horas. Na verdade, o programa Consultório de Família, que vai vir aí no bloco das 10. E assim, amanhã nós vamos ter o terceiro programa dessa série, com o pastor Gilson e o Quarteto Arautos do Rei. E assim, eu quero encerrar nesse momento agradecendo a Deus pela sua vida. Que a graça e a paz de Cristo esteja com você nessa noite. Amanhã eu retorno com mais um programa aqui ao vivo, nas ondas da Coração FM. E você que está aqui no TikTok, muito obrigado também. Eu sei que não é fácil, muitas vezes, né? A gente permanecer firme, mas é preciso, porque diante das provações, nós temos um Deus que cuida de nós, que nos ampara, que nos fortalece e que nos dá força para prosseguir. Por isso, vamos agradecer a Deus e louvar o seu santo nome, porque esse Deus, Ele nos livra, Ele está conosco, Ele não nos desampara e Ele está sempre ao nosso lado. Muito obrigado a todos aqui, a irmã Suzy Dutra, muito obrigado pela sua audiência, Jeane está aí sempre também, e os demais amigos. Hoje batemos o recorde de curtidas aqui nessa live, né? Amanhã eu vou fazer a terceira. Nós vamos falar sobre uma outra história bíblica que foi um teste de fidelidade também. E assim vamos estar falando esses dias sobre esse assunto que é ser fiel a Deus até o fim. Mas eu agradeço aqui a todos, uma ótima noite, me segue aqui no TikTok para mais vídeos, para assistir as lives que eu estou fazendo aqui, e que Deus abençoe a sua vida e a sua família também. Uma ótima noite.